Olá, olá, olá. Hoje, te- Hoje teremos uma convidada ilustre. Ela está entrando. Vamos falar sobre barras de axis, a introdução. Estou chamando. Estou chamando. Olá, olá, olá. Onde está Rosane? Barras e nós. Barras e nós? Barras e nós. Nós? Nós cego? Nós direitos? Não, nós, pessoa. Primeira pessoa do plural. Nós. Tcharam! Tcharam! Haha! Oi. Muito bem, conseguimos. Barras e nós. Eu estava tentando entrar pelo YouTube também, mas aqui está um pouco complicado e está tudo certo, né? Às vezes as coisas são complicadinhas para a gente aprender a lidar com as complexidades da vida, né? Como pode melhorar. E eu estava dizendo que o assunto hoje é barras e nós. E aí a minha mente perguntou: nós cego? Nós direitos? Porque isso é coisa de escoteiro. E aí eu disse: não, nós, primeira pessoa do plural. Então, eu eu já sou o próprio nós, né? Porque eu, com as barras, eu Já me deu nó. comunico muito, estou me comunicando muito bem com todas as minhas personalidades. Mas então, ahn, falamos muito pouco inicialmente. Eu acho que a tua história é mais interessante, né? Eu comecei nas barras como um curso. Eu sou louca por curso. Tinha um curso, gostei do flyer. A facilitadora fez um flyer via de piscina e eu disse: bah, tô dentro. Eu não recebi barras, eu fui pro curso direto e ali eu me encantei. E aí eu comecei a trocar e fiz tudo uma coisa meio de roldão, assim, né? Uma coisa levava a outra. Então, eu queria ouvir um pouco como que tu iniciou, qual é a tua introdução nas barras. Bom, tudo bom, Márcia? Tudo bem, né? Bom dia, para quem vai ouvir. Hoje tá dando eco. Aqui não tem eco. Eu tô. Pode falar. Bom, eu tô ouvindo. E. Ouviu? Não. Tá, então tá. Então, meu nome é Rosane Stadinho, de Porto Alegre, do Sul. Conheci as barras 9, por acaso que não existe. E por curiosidade, a PUC, daquele da PUC lá, eu recebi uma sessão, como é que chama? E aí, na verdade, nada, né? Logo em seguida, eu recebi de uma outra amiga curso. Tá tudo certo? Meio de receber também. Na terceira sessão, também de meio. Eu percebi. Nem foi eu que percebi. Foi meu filho que morava comigo, que notou que onde a gente tinha, eu era uma pessoa que ficava magoada. E eu não tô magoando. E aí, naquele momento, naquela situação que eu percebi, tá mais leve, eu escolhi fazer o curso. E então, isso foi 9. Fiz o curso para poder aplicar na minha vida. Nunca pensei em trabalhar
E já fiquei a louca das barras. Eu tava fazendo uma... Tava mandando os colegas meu caminho, tal, horas. Até que eu comecei, né? Me pediram, né? E aí, em 2020, eles começaram, sabe, não sei, o motivo da tese muito parecido. A pessoa não sabe a gente vai realmente escrever muitos pensamentos. Nunca imaginou que vai ir à tona, e vai esperando. E acabei me tornando facilitadora. Criei a Casa Mansa, assim, também e ela, às vezes, por que o nome é Manu? Sabe que deu um nome? Eu perguntei. E ela, como tudo tem arte. Eu continuo ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? E foi assim que foi criado, né? Pra cá, tudo pra realmente mais verdade. E é por isso que eu me tornei. Eu gostaria que todos tivessem em casa, como o Gelli nos ensina, uma pessoa que pudesse contribuir dessa forma. Sabe? Chegou em casa, não tá a fim de trabalhar. Mas ela tem essa ferramenta poderosa em casa. Mas estressado de trabalho, sabe? Aqui, neguinho, vamos passar. Ponta. Filha. Nova. Tudo bem. Eu vou só tomar não correndo barra. E deixa o resto acontecer. Essa facilidade, essa técnica que ajudar. E diz uma coisa, existem 4, tipo assim, de praxe, né, como clichê, 4 ferramentas, né, que o Access diz, escolha essas 4 ferramentas e encontre a sua felicidade. Não precisamos entrar no mérito, né, das 4 ferramentas, mas eu te pergunto, qual é o Access, ele tem o propósito de trabalhar na pergunta, né? O que não é só o Access, né? Mas o Access, ele propõe isso. Fica na pergunta que as coisas se expandem. Qual é a tua pergunta preferida? Depois eu digo a minha. A minha preferida. Transformou até uma amiga que diz, a Rosana, é pra e melhora, gente. Experimente. Essa a segunda é o que mais a gente nunca pode criar uma simples pergunta que tu não fica no esforço procurar resposta. Essa é a mágica. Ficar ali, eu perguntei a resposta. Esse hábito. Eu perguntei, eu não resposta. Fica aquele da resposta. Não precisa. Verdade. Para mim, também é interessante que, para mim, eu não sabia. Sempre que eu quero perguntar, acontece alguma coisa, eu penso em fazer a pergunta o que mais é possível e sai, como pode melhorar? Sempre que eu vou fazer o que mais é possível, numa coisa que aconteceu, sai como pode melhorar. Aí eu me dei conta que a minha pergunta do momento é como pode melhorar, né? Mas no fim eu acabo usando muitas para achar uma pergunta, né? Para sair de uma dúvida, para conseguir criar mais, né? Eu acabo fazendo perguntas propositais, mas quando é automática, é como pode melhorar, né? Então, e uma vez eu vi sobre perguntas, né? Alguém fez a pergunta para o Dan e ele acabou compartilhando no Facebook, que disse assim, me pergunta, eu tenho um problema, que pergunta eu posso fazer para mudar esse problema? E ele diz, que pergunta você pode fazer para mudar o seu problema? Pois é, Dan, eu quero saber que pergunta eu posso fazer. E o Dan, naquela paciência, disse assim,
faça a pergunta. Que pergunta eu posso fazer para mudar o meu problema? E aí eu pensei, nossa, as pessoas me perguntam que pergunta fazer e eu ficava sem jeito. Agora eu respondo o que o DEM responde. Faça a pergunta. Que pergunta eu posso fazer para mudar isso? Né? Porque ele disse, as pessoas não sabem fazer uma pergunta, então pergunta. Que pergunta eu posso fazer? Né? E é uma coisa tão fácil. Ah, mas eu não sei que pergunta fazer. Então pergunta. Mas que pergunta? Que pergunta eu posso fazer para perguntar isso? É uma coisa tão boba que a pessoa não se dá conta. Mas exatamente pela facilidade. É tão simples, é tão mágico. Que eu fico achando que tem que o DEM fala. Uma classe de barra. Se não for fácil. Simples assim. Verdade. A gente que está procurando porque não pode. Então, a pergunta mais fria. Eu tive um evento. Eu tô agora visitando meu filho aqui na Alemanha. Eu tinha me convidado. Eu demorei para responder. Que era época de Páscoa. Era setembro isso. Vestido amarelo na casa da mãe. Acabei esquecendo, tinha uma passagem, mandou. E eu acabei dizendo pra ele, quando eu fui responder? 10 dias. Tá, mãe. Agora. A gente nem era pra Dinamarca, agora na Alemanha. E ia passar a Dinamarca, bem junto lá. Não ia mais. Eu fiquei, razão. Acredito que eu sabe que a gente queria. Tudo bem, deixa eu. Tá tudo certo. Não tá conversando. Pergunta. E eu posso sobre um processo no homem agora. E esse processo que vem depois disso. E depois disso. E fiquei naquele era um nó que vem depois disso. Não vai me acreditar. Uma passagem. Como pode melhorar. Como pode melhorar? Eu não sabe. E ela foi pra outro lugar. Eu até agora. Como se podem criar tanto. Eu sei que para muitas pessoas não é. Eu acho que o mínimo que pode acontecer o mínimo que pode acontecer é tu ficar com aquilo que aconteceu e tu parou da pergunta. Exato. Né? E se tu continuar na pergunta, é que nem aquela história que o Gary conta. Não sei se foi ele, o DEM, que conta, mas é de americana. E ela estava na rua, aí ela achou um dinheiro, tá? Ela achou alguma coisa no chão e ela, nossa, o que mais é possível? Aí ela entrou num carro e aí ela encontrou um anel de brilhante solto no carro, né? E aí ela, nossa, o que mais é possível? E aí eu sei que chegou num ponto que ela parou ali de encontrar coisas, porque ela parou a pergunta. Mas se ela continuasse a pergunta, é isso que eles contam, né? Ela foi encontrando, o que mais é possível? Nossa, o que mais é possível? Nossa, o que mais é possível? Aí ela parou. Se ela continua na pergunta, o que será que ela teria encontrado, né, até o fim do dia? Mas para ela estava ok, né? Então é isso, né? Às vezes eu penso e aí a gente lá na rua, acontece uma coisa, nossa, o que mais é possível? Como pode melhorar? Aí acontece uma coisa que a gente acha ruim. Nossa, como pode melhorar? E daqui a pouco se abre uma luz assim, um clarão, tipo assim, nossa, se não acontecesse isso, eu não ia estar aqui, né? E como pode melhorar? E a coisa vem. E é na N. Então, Essa N. Quando tu faz essa. Não é na reclamação. Não é no sei. É realmente. Mais bem foi. Então esse processo que vem depois do Gary, foi do Gary. Sim. O que mais? Gente, tu tá abrindo para muito mais.
a partir daquilo também. Né? Como é que Verdade, disso. Sobrecriar alguma coisa. Universo. Como eu posso sobreviver? Quando eu saí dessa viagem, pra mim foi incrível. Eu olhei no painel como é mais disso. Que isso? Sobre isso. Olhou uma sobre... Tem ali uma... Tem Orives ali. Mostra muita coisa. Olha, mil Com essa energia da meditação. Não Não aquela... Não. Tu pode também. Tu falou uma coisa que me veio uma coisa até engraçada. Acontece uma coisa, que merda! E o que vem depois disso? Pronto. Muda tudo. Que merda, que bosta! E o que vem depois disso? Né? A coisa já se abre. Tipo assim, tu começa até a achar graça. Mas claro, tu tem que estar consciente de que coloca a pergunta, mas tá uma merda, eu não tenho vontade de fazer pergunta. Que pergunta eu vou fazer depois dessa bosta? Pronto, já fez. Exato. Né? Então, é uma coisa interessante, assim, é sobre pergunta, né? Access é sobre perguntas. Mas pergunta eu já fazia a minha vida toda, porque eu trabalhei com a técnica e tal. Ok, a gente sabe que muitas coisas já existiam, só que o Access frisa, né? Ele te dá, todo dia a gente recebe uma motivação num videozinho, né? Claro, pergunta já não é do Access, mas o Access, ele te motiva a ficar na pergunta, né? Então, e tem os facilitadores que vêm e fazem um videozinho curto, eles falam como a gente está falando aqui, para tirar a pessoa da conclusão, para tirar a pessoa da definição. Não, mas eu não consigo porque eu sou assim. Nossa, que horror! Tu tá te identificando como uma pessoa parada, tu tá te identificando como uma pedra. Então, sai dessa posição, né? Mas como que eu saio? Como que eu saio? E o que vem depois disso? Como eu posso sobrecriar a minha vida além da pedra? Né? Essas coisas. E dessa M como que eu saio? Né? E diz uma coisa, sabemos agora que estamos no nosso tempo, tá? Eu gostaria de saber quando é que tu volta para Porto Alegre e quando é que é o teu próximo curso? Eu volto agora. Das mães agora? Das mães agora não, né? Da semana das maio. A minha próxima classe de maio. E uma agendada para dia 28. Então, domingo daí. Também, a gente está desse evento em Porto Alegre. O Mega troca de parte de maio. Estarei presente. Estarei presente. Povo de Axis, venham para esse evento. Criou um evento itinerante de barra. Maravilhoso. Barra de Axis, falar. E troca de barra. E doação que a gente de sessão ainda não conhece. Achei bárbaro. Exato. Então, Rosane, eu te agradeço e voltaremos em breve numa próxima live com data ainda indefinida. Tá certo? Tá certo. Continuamos a pergunta, então. Continuamos. Tá.